pessoa vem aqui e segura, propriamente dito, segurando, exercendo um contato. Ele vai segurar para quê? Para aplicar força, para atuar uma força, exercer uma força, ou esticando ou comprimindo. Vamos supor a primeira situação, esticando. Então, o rapaz disse muito bem aí, ó. Estico essa mola através do bloquinho. Atuou uma força de contato, uma força Fzão. Perfeito. Olha lá, atuou uma força. Ah, professor, eu esticando esse bloquinho aqui, através, esticando a mola, né? Ó, atuando a força no bloquinho. Exercendo uma força Fzão no bloquinho, nesse sentido, para esticar. Vejam que aqui é força de contato, Fzão. Aonde é que vai aparecer a força elástica? A força elástica vai aparecer onde? A força elástica vai aparecer no bloco? A força elástica vai aparecer no agente externo, na pessoa que tocou, que exerceu o contato para esticar? A força elástica, ela vai Na mola. aparecer na mola, perfeitamente. O que ocorre nas molas. Ah, professor, então a força elástica vai estar aqui, ó, entre a mola e o bloquinho, certo? Mas só que eu quero saber, o sentido da força elástica vai ser para onde? Vou estar puxando aqui esse bloco, e esse agente externo, essa pessoa que está puxando, vamos dizer, você está puxando. Você vai dizer, eita, professor, eu estou sentindo uma força... Vai ser oposto? Dificultando. Perfeito, olha aí. Ele já falou antes de eu ter concluído. Se eu disse dificultando, resistindo à minha ação aqui, ah, professor, eu estou puxando nesse sentido. Se eu vou estar sentindo uma força dificultando, resistindo a essa minha ação, logo a força vai ser no sentido oposto. Parabéns. Então a força vai ser nesse sentido aqui, olha. A força vai ser nesse sentido aqui. Tá? Vai ser nesse sentido. Coloquei destacado aqui, ó, em vermelho. Em azul, tá Fzão. Força de contato. Força externa. Um agente externo vem aqui, pega, literalmente pega e puxa. Esticou. Ah, professor, eu estou puxando, mas eu estou sentindo uma resistência, uma dificuldade se opondo, dificultando essa minha ação. O rapaz bem concluiu aí, tá, professor? Se está se opondo, se está resistindo, a força é no sentido oposto. Ah, professor, e essa força no sentido oposto vai ser uma força de que tipo? Peso normal, contato, tração, atrito ou elástica? Vai ser a força elástica. Fzão subscrito L. Tá aí. Então, gente, simples assim. Vejam como é simples. Ah, professor, eu puxando para esse lado, a mola vai resistir puxando para o outro lado. E vice-versa. Ah, professor, se eu tivesse agora, numa segunda situação, no mesmo caso, vou lá, no mesmo caso da parede, observe que é a mesma figura, a mesma configuração aqui, estou na parede e no chão. Aqui é a parede, aqui é o meu chão. Né? Tenho o meu bloquinho e tenho uma mola. Ah, professor, está aqui a mola, e está aqui o meu bloquinho. Vamos agora exercer a força de maneira diferente. Qual vai ser a maneira diferente, professor? Vamos dizer que esse daqui tenha sido o primeiro caso. Esse daqui foi o segundo caso. Certo? Comprimido? Ah, professor, vamos atuar a força agora de contato, esse meu Fzão, ao invés de esticar, deformar essa minha mola esticando, vamos comprimir. O rapaz bem disse aí. Pronto, acabou essa aula, não precisa nem mais dar aula, né? Então, vejam, gente, como é simples. É de maneira intuitiva. Intuitivamente, vocês já sabem disso. O que basta agora aqui é a gente formular as ideias e concluir lá na situação, né? Ah, professor, aqui eu estava esticando. Vamos supor agora, essa minha força, eu atuando lá no meu bloquinho, essa força é Fzão, comprimindo a mola. Ah, professor, vou atuar aqui, exercer aqui no meu bloquinho, empurrando ele, ou seja, comprimindo a mola. Ah, professor, se eu estou comprimindo a mola, a força elástica vai estar pronta. A força elástica vai estar pronta. A força elástica sempre vai estar contrária. Contrária a quem? Contrária à força externa, a força que atuou. Aqui está esticando. A força elástica está para esse lado, resistindo. Ah, professor, aqui eu estou empurrando, comprimindo. A pessoa que vai comprimir, empurrar, ele vai dizer, mas tem alguém lá do outro lado, tem alguém empurrando de volta?
tem alguém dificultando essa minha ação, é exatamente a mola. Então, ela vai resistir, ela vai se opor a essa sua ação. Então, a força vai aparecer aqui, ó, entre o bloco e a mola. Só que agora o sentido da força é para onde? O sentido da força é para lá. Observe aqui. Coloquei aqui abaixo, gente, para não ficar aqui um rabiscado em cima do outro, né? Ó, mas a força vai se dar aqui, coloquei aqui abaixo, certo? Podia colocar aqui. Contanto que você entenda que essa vai ser a força o quê? Força elástica. É Fzão, subscrito força elástica. Ah, professor, já entendo mais ou menos a ideia. Quando é que ocorre força elástica? Ocorre força elástica quando tem mola. Como é que essa força elástica ocorre? Rapaz, tem isso aí. Ela ocorre de maneira sempre se opondo à ação de uma força externa. A força externa puxa, esticando, a força da mola está contrária. A força externa comprime, comprimindo a mola, a força elástica, ela empurra, contrária à ação. Terceiro passo agora é fazer a conta. Ah, professor, como é que eu calculo? Qual é a fórmula assim? Então, observe que força-peso tem fórmula. Força normal não tem fórmula. Força de contato tem fórmula. Força de tração não tem fórmula. Força de atrito tem fórmula. E força elástica tem fórmula. Logo depois aqui a gente vai colocar a fórmula de cada uma de todas essas forças que vimos até agora. Vamos agora finalizar. Ah, professor, como seria a fórmula da força elástica? Então, vou colocar aqui, ó. A fórmula da força elástica, gente, sempre vai ser igual ao seguinte. Pensem no seguinte. Ah, professor, se eu estiver esticando aqui esse meu sistema, massa, bloco, mola, bloquinho, mola, massa, mola, se eu estiver esticando ele, eu vou deformar a minha mola. Não vou deformar? Vamos dizer que, professor, vamos dizer que ela tivesse 20 centímetros. Eu esticando, vamos dizer que ela aumente 2, 5, 10 centímetros. Então, eu quero saber quanto foi que ela aumentou, quanto foi que ela se elongou, quanto foi que ela foi esticada. Então, esse esticado, essa deformação, é dado por X. Por X, certo? X, a letrinha X. O X vai representar o quanto eu estiquei, o quanto eu deformei essa minha mola, certo? A gente vai escolher as questões aqui, logo depois, para você entender direitinho. Mas eu vou ter esse X. Professor, esse X aqui, ele foi esticado. Já esse outro X aqui, ele foi o quê? Na segunda situação, esse meu X aqui, foi o quê? Foi comprimido. Professor, ele foi comprimido. Então, observem que a primeira situação, ele foi esticado nesse sentido. Vejam que a molinha terminava aqui, mas ela continuou porque foi a deformação dela. A deformação em consequência, em decorrência da atuação dessa força. Professor, a força está esticando, está deformando a mola. Então, ela vai ser deformada, ela vai aumentar um pouquinho mais. Então, veja que aqui esse X aumentou. A deformação foi sendo esticada. Já aqui, ó, a minha mola acaba aqui, mas ela vai ser comprimida. Então, meu X vai ser para esse outro lado aqui, para esse outro sentido aqui. Então, meu X vai estar nesse sentido. Certo? Agora, mais uma coisa. Observem qual é a relação entre esse meu X e essa minha força elástica. Vou mais acrescentar para vocês. Aqui eu só falei o tamanho, não foi? Vamos dizer que o tamanho, professor, que a mola foi esticada, deformada, tenha sido esse tamanhozinho aqui. Então, ela foi esticada nesse tamanho. Mas a pergunta é, ela foi esticada para que lado? Para que sentido? No sentido da força de contato ou para o sentido da força elástica? E aí? Para o sentido da força de contato. Professor, a força de contato está esticando, puxando nesse sentido. Então, o meu X vai acompanhar o sentido dessa ação que está deformando. Vai todo mundo junto. O que se opõe é a força elástica. Perfeito. Vamos agora analisar o sentido nessa segunda situação. Estou comprimindo a mola. O meu X deformado, a deformação da minha mola, ela foi comprimida nesse tamanho. Já sei que foi nesse tamanho, professor. Era esse, vamos dizer, era 20 centímetros. A mola foi comprimida, passou a ter 15 centímetros, vamos supor isso. Então, ela foi deformada 5 centímetros. Esse foi o tamanho da deformação, comprimida. Agora, foi comprimida em que sentido? No sentido da
força de contato ou no sentido da força elástica? Da força elástica. O X da força de contato. Do mesmo jeito aqui, ó. Estão vendo que o X está no mesmo sentido da força de contato? Está indo. Porque a força de contato está agindo, esticando, deformando. Se ela deforma esticando, o X vai junto. Se ela deforma aqui, ó, a força de contato está agindo nesse sentido, comprimindo. Se ela está comprimindo nesse sentido, então o meu X ele vai se comprimir no mesmo sentido. Ou seja, conclusão, questão de Enem. Não precisa fazer conta, não precisa fazer cálculo, não precisa calcular absolutamente nada. É só observar a figurazinha. Aí a questão do Enem vai dizer, observando a figurazinha nos dois casos a seguir, observe que foi destacado 3 grandezas. Força de contato, força elástica e o X, o comprimento. Com relação a essas 3 grandezas, diga, quais são as que são iguais entre si? As que têm o mesmo sentido entre si. X e Fzão ou X e força elástica? X e Fzão ou X e força elástica? Quais são as forças que têm o mesmo sentido? Quais são as forças que têm o mesmo sentido? Então, gente, de cara, uma questão dessa, sinceramente, uma questão dessa no Enem, todo mundo está vendo, olha, que as 2 grandezas que têm o mesmo sentido são essas 2 aqui, ó. Ah, professor, a força de contato está indo. O X está indo. Ambas estão indo. Só a força elástica está ao contrário. Já aqui, professor, no segundo caso, a força de contato está vindo. A força de contato está vindo. O X também está vindo. Ambas têm o mesmo sentido. Já a força elástica é a única que está ao contrário. Então, gente, é simples assim. Para finalizar a minha fórmula, força elástica vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao quê? A grandeza que a gente está trabalhando aqui, ó, vai ser o meu X. Vai ser o meu X. Ou seja, eu vou ter que ter esse X. O que significa esse X? Quero ver aí quem é que responde. Observem que até agora eu não estou concluindo o conceito, a definição aqui do que significa cada uma dessas grandezas. A gente está só formulando a ideia intuitiva. Todos nós temos essa ideia. E é isso que eu quero ver quem está entendendo. Então, o que seria F de L? Força elástica. Força elástica vai ser igual ao quê? Igual ao X. Quem é esse X? Esse X é quem? O tamanho da mola. Deformação. Vamos? Repete. Deformação. A deformação. Eu escutei um outro disse o tamanho da mola. Não é o tamanho da mola. Foi o que a gente falou no início da aula, gente. Não é esse tamanho. Vamos dizer que o tamanho da mola seja 20 centímetros, 50 centímetros, 1 metro. Não importa. Esse tamanho em nada interfere. O que vai interferir é a deformação. O quanto ela foi esticada ou o quanto ela foi comprimida. É somente a deformação. Então, esse X aqui é o tamanho da deformação. Se essa deformação foi esticada ou comprimida. Certo? Então, professor, já sei que lá na minha formulazinha eu vou ter isso aqui. Força elástica vai ser igual a alguma coisa vezes o X. E esse X vai ser a deformação. Perfeito. E mais, dá para vocês concluírem o seguinte. Professor, com relação à força elástica e o X, o sentido dessas 2 grandezas, força elástica e X, força elástica e X, elas têm o mesmo sentido ou sentidos contrários? Sentidos Contrário. contrários. Sentidos contrários. Foi exatamente o que a gente simulou aí a questãozinha do Enem. Mas observe que a questãozinha do Enem, eu perguntei, vamos dizer lá que fosse a situação, a questão perguntava o seguinte, a relação entre o X e o Fzão. Agora eu perguntei a relação entre o X e a força elástica. Aí todo mundo aí concluiu. Tá, professor, entre o X e a força elástica, ela tem sentidos contrários. Veja que aqui o X está indo, a força elástica está vindo. Já nessa outra situação, força elástica está indo, já o X está indo. Ou seja, independente de qual seja a situação, sempre o X e a força elástica elas vão ser contrárias, vão ser opostas. Se vão ser opostas, eu vou colocar aqui um menos. Pergunta, por incrível que pareça, caiu uma questão dessa no ano aí, no Enem, eles perguntavam o que significa esse menos na fórmula da força elástica. O que significa esse menos? Simplesmente isso. Esse menos serve para quê? Esse menos serve para dizer que a força elástica
é sempre contrária à deformação, ao comprimento que foi deformado, ou esticado ou comprimido. Simplesmente isso. Então, gente, esse menos aqui na forma sempre tem que ter, para você saber que são contrários. Se a força elástica está indo, então o X está vindo. Se o X está indo, a força elástica está vindo. E vice-versa. Para sua forma, finaliza aí. É só isso? Não. A forma conclui com um K. Existe um K aqui. Professor, o que significa esse K? Então, pronto, gente, a forma é essa. A forma é força elástica é igual a menos K vezes X. Esse menos é para dizer que tem sentidos opostos. Esse X é o comprimento que foi deformado. Deformado, não é o comprimento da mola. É o comprimento que foi deformado. Professor, e esse K? Esse K é exatamente... Constante elástica. Como? Esse K é exatamente parecido lá com quando a gente viu o atrito. As condições lá da região. No caso, a região do atrito era a superfície. Para saber se a superfície era lisa, era polida, era rugosa, a gente tinha o Mi. Lembram-se do Mi? O Mi era chamado de quê? Coeficiente de atrito da superfície. Então, esse Mi, ele definia exatamente as condições da região. Esse K vai ser exatamente a mesma coisa. Ele vai definir as condições. Mas eu quero saber as condições de quem? Enquanto que aqui atrito é as condições da superfície, aqui vai ser as condições de quem? A mola. As condições da mola. Ou seja, então, gente, sinceramente, vocês estão aí já perfeito, né? Então, isso é chamado constante elástica. Constante elástica da mola, como o rapaz bem disse. É a constante elástica da mola. Professor, o que seria constante elástica da mola? É exatamente a condição da mola, o quanto ela apresenta dificuldade, mais dificuldade, resistência ou não ao movimento. Vamos dizer, é uma mola de aço, ou é uma mola de alumínio, ou é uma mola daquelas de brinquedo de plástico. Então, esse K vai definir as condições da mola. Se é uma mola rígida, dura, ou se é uma mola mais flexível. Isso a questãozinha sempre dá. Sempre a questão dá esse valor. Então, gente, depois de a gente ter visto o assunto de hoje. O assunto de hoje, basicamente, se resume, se restringe à força elástica. E é você entender 3 passos. Primeira coisa, quando é que tem força elástica? Quando tem mola. Segunda coisa, segundo passo, como é que funciona a força elástica? Sempre oposta, se opondo à ação de uma força externa. E terceiro e último passo, qual é a fórmula da força elástica? Finalizando